Olá, boa tarde. A nossa apresentação é composta por mim, Elisandra Nunes, Jacileide Silva, Maria de Fátima e Thaís Nascimento. Na nossa apresentação, abordaremos a obra Nenhum Olhar, de José Luiz Peixoto. Essa é uma narrativa que conta a história de duas gerações. É o livro vencedor do Prêmio José Saramago, que colocou Peixoto entre os mais importantes escritores contemporâneos. O objetivo da nossa apresentação é analisar os elementos místicos na obra de José Luiz Peixoto, pois contemplaremos principalmente em como esse aspecto do mundo místico influenciaram a vida dos personagens na narrativa. O romance Nenhum Olhar é dividido em duas partes, denominadas Livro 1 e Livro 2, e evidencia a trajetória de um pequeno grupo de personagens de uma comunidade sem nome. Os personagens da obra se destacam como José e Maria, sendo ele pastor de ovelha que vive no Monte das Oliveiras. José ele passa toda essa primeira parte da narrativa em conflito. Tem o gigante que aplica violência nesse lugar, tem o diabo que apresenta uma figura do bem e do mal, tem um senhor, o velho Gabriel, que tem mais de 150 anos, uma cadela que não morre nunca. Ela esteve com José pai e com José filho. Tem os gêmeos Semenezes, o Elias e José, que estão conectados pelo dedo mindinho, uma voz presa dentro da arca, a prostituta cega, a cozeira casada com Moisés, com quem gera uma filha que é casada com Salomão. O livro 2 apresenta adulto o filho de José, que era um bebê quando aconteceu o suicídio do pai, e que agora tem mais de 30 anos de idade, e que tem o mesmo nome do pai, o mestre Rafael, e entre as muitas personagens, um escritor trancado num quarto sem janela. Ele nunca entra em cena e não é visto por nenhum personagem. O romance Nenhum Olhar exige muita atenção pela questão da linguagem, ser carregada de poesia, podendo ser dificultador para quem não está habituado com esse tipo de leitura. E pela presença da polifonia, pois há várias vozes dentro da narrativa. O foco narrativo ele muda inúmeras vezes. São mini capítulos e mini blocos de texto que o narrador de terceira pessoa ele sai de cena e um personagem narra sem nenhum aviso. E é a partir do contexto do que já foi apresentado de cada personagem que o leitor vai compreender quem está narrando. Essa é uma história que tem amor, tem dificuldade, pobreza, que tem a morte, tem a reflexão sobre a existência, tem suicídio, violência, tem o abuso. E na análise que irá ser feito, focaremos em três personagens: o gigante, a voz na arca e o diabo, que são personagens do mundo místico apresentados na obra e que influenciam a vida dos moradores daquela comunidade rural e carente. Essa pesquisa ela tem um caráter bibliográfico e conta com a base teórica Leopoldo e Cioloto, 2008, Corte e Angelini, 2015. Bom, agora passo a falar para minha colega Jacileide, que dará continuidade na apresentação. Bom, boa tarde, gente. Bom, agora dando continuidade ao que foi falado, o nosso objetivo é analisar esses seres místicos e a influência que eles desempenham dentro da vida dos outros personagens na narrativa Nenhum Olhar, de José Luiz Peixoto. Bom, para início nós vamos nos concentrar nesse personagem, o gigante, e o nosso objetivo é analisar dentro da obra como que ele usa da sua força, da sua superioridade para impor as suas ações e decisões a outro. O primeiro trecho separado da obra para analisarmos vem tratando de uma surra que ele deu no personagem José. É interessante notarmos que o gigante, o José, ele já tinham problemas desde um bom tempo, né? Principalmente devido ao estupro que o gigante cometeu com a esposa de José no passado. Esse trecho da obra fala assim: José olhou como se esperasse, como se tivesse passado muito tempo durante aqueles 2 passos compridos, e sentiu 3 pontapés seguidos no peito e não se defendeu. A suar, o gigante virou o corpo sem vontade de José. E apesar do sangue e do pó na pele, o olhar de José era o mesmo. Sobre a terra, o corpo abandonado de José estava como um arbusto, ou uma pedra, ou outro corpo que o vento levasse aos poucos. Então, nesse trecho, vem mostrando que, diante daquela situação da violência sofrida por José, ele simplesmente não teve como se defender.
É tão provável que a gente nota que o gigante ele bateu no José até suar, até ele cansar e ir embora e deixar o personagem lá, jogado no chão como que morto. Então esse é o primeiro relato da violência do gigante. No segundo trecho, vem se trazendo atenção um estupro cometido por esse personagem contra a mulher de José no passado. Nesse trecho fala assim: e sobre os lençóis, o meu corpo rasgado, dilacerado pelos dentes caninos de lobo. O meu corpo rasgado a abrir-se num jorro de sangue que não brotou. E o gigante em cima de mim a dizer-me puta, ao ouvido puta. Eu que não tinha conhecido um homem ou nada daquilo, ao ouvir de cada vez que o hálito vulcânico do gigante me aquecia a orelha puta. Em suspiros ciciados pelo vento, puta. Aos pés da cama, abotoou-se a fixar-me sempre num olhar que sorria. Na noite seguinte, o gigante voltou e voltou na outra, na outra, na outra. Eu abria-lhe a porta e não olhava, baixava a cabeça e no quarto do meu pai sentia-o revolver-me com uma faca. Então, nesse segundo exemplo, onde vem falando da violência do gigante, é possível observar que ele chegava a sorrir diante do sofrimento que ele impunha àquela personagem. E cabia àquela personagem simplesmente abrir a porta, não olhar, baixar a cabeça e aceitar tudo que era imposto pelo gigante. Então isso vem mostrando como que esse personagem ele usava da sua superioridade na questão de força para impor aos outros personagens dentro da narrativa as suas decisões e as ações dele. Bom, a Fátima e a Thaís, elas vão dar continuidade no qual elas vão analisar os outros dois personagens que nós nos propomos, que é o demônio e a voz dentro da caixa. Boa tarde, dando continuidade à nossa apresentação, irei falar da influência do personagem demônio dentro da narrativa sobre os outros personagens. Bom, o personagem demônio dentro da narrativa, ele é ao mesmo tempo aquele ser que exerce tanto o papel religioso, pois é ele quem celebra os casamentos e funerais, quanto aquele ser tentador, porque ele está sempre plantando a dúvida na mente das personagens a fim de provocar algum conflito entre eles. O diabo é quem celebra o casamento de José do primeiro livro, como se observa no slide. E também é aquele ser que diariamente atormenta José na vida de Judas, forçando José a se lembrar da violência que o gigante fez à sua mulher. Então, José ele passa a viver atormentado por esse episódio, chegando a questionar se ele realmente era pai de José. Então, isso chega a provocar nele sentimentos de dúvida em relação à sua mulher e ele acaba por suicidar-se. No segundo livro, o protagonista é José, que é filho de José do primeiro livro, e ele é caracterizado dentro da narrativa como sendo igualzinho ao seu pai pelo velho Gabriel. Nessa parte da narrativa, o diabo ele continua plantando a discórdia entre os personagens. Na venda de Judas, ele faz insinuações a Salomão de que José poderia ter um caso com sua mulher, como se observa no slide. O diabo ele busca criar conflitos por meio da dúvida, forçando os personagens a comunicar-se um com o outro, fazendo com que eles entrem em contato com uma verdade muitas vezes dolorosa, como a descoberta de José, sobre o abuso que o gigante cometeu à sua mulher, e também o fato de José ter um sentimento pela mulher de seu primo Salomão. Então, essas insinuações do diabo faz com que as personagens elas passem a duvidar das pessoas que elas mais amam, como José passa a duvidar de sua mulher e Salomão passa a duvidar de seu primo José. Mas ainda que essas experiências reveladoras elas levem essas personagens à morte, ao mesmo tempo é o que torna elas um pouco mais vivas e próximas durante o pouco tempo que elas têm antes do seu fim trágico, do seu fim inevitável. Então, o demônio ele vai plantar a dúvida, a desconfiança na mente dos protagonistas, também na tentativa de mudar o rumo pré-estabelecido daquelas vidas. As ações do diabo parece que sempre levam os protagonistas à desgraça, mas essa é uma ferramenta para a geração de conflito que move a trama. O demônio ele é representado na obra como aquele ser tentador com um sorriso malicioso que está sempre acima de tudo e de todos e nada pode atingi-lo. Sua posição na obra é de um ser superior a todos os outros personagens. É ele quem tem toda a influência sobre aquela aldeia. E ele tem como propósito induzir os seres humanos ao erro,
pondo a dúvida na mente dos personagens e influenciando suas ações, o que acaba por definir os rumos da narrativa. Não é possível identificar quais são as verdadeiras intenções do demônio dentro da narrativa, né? Apenas as consequências de seus atos. Mas é possível afirmar que, ainda que suas ações elas sejam voltadas para o mal, tem algo de positivo, porque é a partir das mentiras e insinuações do diabo que a verdade ela surge dentro da narrativa e possibilita a compreensão entre os personagens das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, o demônio ele vai mover a narrativa através de suas ações, representando esse ser místico, esse ser sobrenatural, que dialoga com os seres humanos e influencia suas decisões, o que acaba por definir os seus destinos, né? Agora a Thaís ela vai dar continuidade à apresentação, falando sobre a personagem que é a voz dentro da arca. Boa tarde, sou a Thaís Silva e irei dar continuidade falando do personagem que é a voz fechada dentro de uma arca. Antes de iniciarmos a nossa análise, é importante falar que o autor José Luiz Peixoto ele se utiliza de mecanismos interdiscursivos como a alusão e a citação dentro da sua obra. E nessa obra em específico, ele faz aí uma intertextualidade com a Bíblia Sagrada. A gente pode observar isso a partir dos próprios nomes dos personagens, que remetem a figuras importantes das Sagradas Escrituras. Então, temos a voz fechada dentro de uma arca, né, que é uma personagem e aparece tanto na primeira parte do livro quanto na segunda parte. Na primeira parte, ela vai aparecer quando a Maria, que é a esposa de José, ela vai trabalhar na casa dos ricos. Nesse trecho mostra o momento exato em que a Maria encontra essa voz que está fechada dentro dessa arca. Então, a partir do momento que ela encontra aquela voz, ela está a todo momento ali procurando modos de estar ouvindo o que essa voz está falando, né? A todo instante, essa voz faz reflexões sobre a vida e sobre os homens. E isso atrai a atenção dos personagens e vai refletir, né, diretamente na vida deles. Então, essa voz ela tem uma influência muito grande, porque, de certa forma, ela muda o comportamento e o modo de pensar dessas personagens, como a gente pode observar aqui nesses trechos, né? A Maria fala que as suas palavras, né, a voz, falava coisas muito verdadeiras e que ela considera a voz como uma amiga. E temos esse último trecho, né, quando a mulher de José, a Maria, estava muito triste, e a partir do momento que ela escuta aquela voz, ela quase se deixa sorrir. Então, a gente observa que essa voz, ela pode estar fazendo uma intertextualidade com a religião. As pessoas se agarram à religião como uma forma de fugir do sofrimento, como uma forma de fugir daquela realidade, ter algo com o que se agarrar, né? Então, essa voz, ela está a todo instante ali como amiga, fazendo reflexões, falando coisas da vida que são importantes para aqueles personagens. Isso reflete bastante, né, nesses personagens. E é importante frisar uma observação muito importante. Essa voz, toda vez que se fala desse personagem, é dito que ele está dentro da casa dos ricos. Está dentro da casa dos ricos. Isso é deixado muito em evidência e pode estar fazendo referência ao fato de que a religião, por muito tempo, ela atendeu às necessidades dos mais ricos, né? Isso pode ser uma hipótese a ser levantada. Então, a partir do que já foi levantado pelas minhas colegas, a gente viu, né, um gigante que utiliza da sua força para, de certa forma, oprimir as pessoas. A gente observou um demônio que tem duas caras, ele realiza casamentos, cerimônias religiosas e, por outro lado, ele fica atiçando as pessoas, provocando confusões. E temos uma voz que faz reflexões sobre a vida e se faz ser ouvida. É importante dizer que isso não é uma pesquisa concluída, e sim uma hipótese a ser levantada. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção.